Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timba e nós vamos hoje para mais uma aula de Revit aqui, tá? O assunto de hoje aqui específico vai ser sobre painéis cortinas, tá? Eu quero falar sobre esse fechamento em si em alvenaria e quero compartilhar aqui com vocês algumas das minhas ideias, tá? Qual que é o conceito? Vamos lá, primeiro qual que é a ferramenta que eu vou utilizar para trabalhar aqui, tá? Nós vamos vir em alguma planta, tá? Uma planta baixa que mostra o pavimento, certo? Então tá aqui. A ferramenta que a gente vai usar, a gente vai entrar aqui em paredes, tá? E a gente vai usar aqui parede cortina, tá? Parede cortina. Vamos entender um pouco isso aqui para fazer, tá? Vamos pegar uma pele de vidro e aí vamos começar para vocês entenderem, tá? O importante, primeira coisa que você tem que fazer é sempre posicionar a tua parede cortina do jeito certo. Então, além de selecionar a ferramenta, a gente vai usar uma ferramenta cru, é posicionar. Então, eu gosto sempre de procurar aqui pelo midpoint, tá? Ó, delimitar esse espaço, certo? Quando eu delimito, né? Ó, eu delimito as laterais. Então, eu tô num lado e eu tô pelo outro aqui também. Ó, tá vendo? Ó, você consegue ver que as duas arestas elas estão alinhadas, né? Como que a gente posiciona a questão das alturas? Como é que a gente vai posicionar essa questão de alturas para acertar? Existem algumas formas, tá? A primeira delas é que a gente pode posicionar pelos deslocamentos tanto inferior quanto superior, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ponto 10, ó, deslocamento da base. E qual que vai ser a minha guia aqui para saber se ela está certa ou não? É aqui onde a gente está vendo as arestas, ó. Quando você está vendo uma aresta marcando aqui, é um identificador bem provável que esteja certo, tá? Da mesma forma que você pode vir aqui, ó, e perceber que, como tem essa aresta, não tem a de cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá perdida. Por quê? Porque a gente tem que posicionar ela aqui, ó, certinha, tá? Então, ó, primeira coisa que eu faço é sempre posicionar a minha parede do jeito certo para deixar ela organizada, tá? A partir disso, tá, a gente pode dividir esses elementos. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui, ó. Nós vamos criar aqui, ó, fechamento, tá? Então, eu vou duplicar essa minha vista, tá? Vou fazer fechamento aqui. E você percebe que a gente não tem aqui, ó, nada, né? Niente, nenhuma informação aqui sobre configurações de perfis, né? Então, a gente tem que configurar esses perfis. Para isso, ó, eu até deixei aqui, ó, estava olhando aqui, dando uma olhada aqui, né, nas configurações, mas você consegue perceber aqui, desde um fechamento mais simples, ó, que cada um vai ter um tipo de perfil, tá? Vai ter um tipo de perfil de vidraça, certo? Ó, existem alguns padrões, tá? Ó, de fechamento aqui, ó, tá vendo? E uma coisa que a gente consegue perceber aqui, tá? Olha lá, ó, que cada fechamento vai ter uma característica específica, tá? Então, a gente vai criar um perfil, beleza? Como é que a gente cria um perfil? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui um espaçamento máximo, tá? Para esses dois. Aqui até poderia ser uma distância fixa, tá? Nesse eixo horizontal, tá? Nós vamos colocar aqui, sei lá, 3, tá? E você vai começar a perceber aqui, ó, quando a gente começa a colocar esses eixos, tá? Ele vai começar a dividir esses vidros, tá bom? Olha lá, olha que interessante, tá? E o que ele faz aqui? Ele pega proporcional ao espaço que a gente tem, tá? E ele vai criar uma proporção. Então, por exemplo, aqui, ó, quanto mais eu descer do 1,5 para baixo, ele vai dividir em mais espaços. E se eu colocar para cima, ele vai colocar, ó, ele vai diminuindo as divisórias. Então, eu vou colocar aqui 1 metro, ó, só para a gente ter uma noção, ó, de quantos montantes ele cria. Então, o que é legal aqui, né? O que eu recomendaria para a galera aqui, tá? Nesse caso em específico, a gente faria um outro tipo de perfil de configuração aqui, tá? A gente faria folhas diferentes aqui, com configurações diferentes, para funcionar esse espaçamento aqui, tá? Para abrir o máximo possível. Então, a gente vai usar uma configuração um pouco diferente. Mas essa divisão aqui está certa, tá? Então, essa divisão está certa para esse momento, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos começar a configurar esses montantes, tá? Então, esses montantes, ó, que a gente não tem, tá aqui embaixo, ó. Nós temos que configurar eles, ó. Vou colocar aqui um para vocês entenderem, ó.
Vou colocar aqui, ó. Olha lá, vocês vão ver que um perfil ele se criou nessa parte aqui, tá? O que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar, neste caso em específico, montantes horizontais, mas a gente precisa ajustar esses montantes, tá? Como é que a gente faz? Ó, tem um aqui e nós vamos simplesmente, ó, nós vamos desbloquear ele aqui, tá? E nós vamos criar aqui em editar tipo um outro, tá? Então, vamos lá, perfil do fechamento. Vamos colocar só assim, tá? Então a gente precisa entender aqui a questão da espessura e a questão da largura desses perfis, tá? A espessura é literalmente a espessura, né? Se a gente olhar em planta. Então a gente vai, o que a gente vai perceber aqui? Que se a gente olhar aqui, né, para os elementos, ó, você vai perceber que a espessura geralmente é menor. Então aqui tem 2,5 cm. O que eu acho importante aqui? Neste caso em específico, a gente tem um pouquinho maior por causa da nossa configuração que a gente vai ter como perfil, tá? Então, eu vou deixar neste caso em específico com 0,3, tá? E aí eu vou fazer uma de 1 para 2 aqui, tá? Então, ó, essa espessura vai ser 6 centímetros, tá? Então, ó, vocês vão ver que a gente engrossou esse perfil. Tá vendo aqui, ó? A gente engrossou esse perfil, tá? Beleza? Então, ó, você vai perceber aqui, ele está diferente. Então, aqui, ó, nós vamos selecionar lá e nós vamos tirar esse perfil aqui. Ó, voltar a tá zerado. Onde a gente vai configurar esse perfil, tá? Nas bordas. Então, aqui nas bordas, ó, nós vamos ter aquele perfil ali de fechamento, tá? Eu chamei de perfil do fechamento justamente para a gente diferenciar. Então, você vai perceber, ó, que nas nossas bordas esse perfil ele vai estar ali, tá? E ele também vai estar configurado nas nossas bordas de planta, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, esse perfil de fechamento em planta, tá? Na verdade, acho que embaixo não, vou deixar só em cima. Vou explicar por quê. Então, ó, eu vou tirar a parte de baixo, tá? Ó, vou tirar aqui. Eu acho que no caso aqui a borda ao contrário, ó. Aqui e aqui. Vocês já vão entender. Olha lá. Então vai ter na parte de cima, ó, tá vendo lá? E dos lados, tá? Pessoal, isso aqui vai ter uma característica em específico, tá? Por que a gente está quebrando a cabeça aqui? Por que eu trouxe outro exemplo para vocês? Porque aqui, ó, nós vamos ter 3 tipos de painéis diferentes, tá? Nesse caso em específico. Porque eles vão correr de formas diferentes. Então, só para vocês entenderem. Aqui, ó, nós vamos ter, além dessas configurações, tá? Nós vamos ter aqui, ó, um painel específico de fechamento, tá? E a condição de união aqui é a borda e eixo horizontal contínuos, tá? Então, esse montante que você está vendo aqui interno, tá? Olha só, não sei se vocês conseguem ver aqui. A gente vai criar um perfil para ele, tá? Um perfil um pouco diferente. Então aqui, ó, nós vamos duplicar ele, nós vamos falar aqui, ó, painel vidro transparente 8mm 1, tá? Nós vamos transformar esse material. Então aqui, ó, nós vamos criar aqui, ó, material de vidro transparente, tá? 8mm. Nós vamos trazer aqui a aparência desse material, tá? Então aqui, ó, nós vamos trazer essa aparência desse material. Posso colocar aqui até um transparente, tá? Bem tranquilo. Beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar essa representação gráfica dele aqui, tá? Então, ó, a gente tem essa configuração. E aqui, ó, eu vou colocar nele uma
Deixa eu tirar aqui um pouquinho da aparência, ó. Eu vou colocar ele aqui um azulzinho bem claro, ó, para me identificar ele como material. Olha só. Olha a diferença agora, ó. Tá vendo? Ó, do restante. Tá. Então, o que acontece? E uma das características que esse vidro vai ter é que ele não vai ter esses 2,5. Ele vai ter aqui 0,08. Tá? Então, tu vai ver um vidro bem mais fininho do que os outros. Tá? Porque essa é a configuração certa. Então, quando tu começa a olhar em planta aqui, olha a diferença. Tá? E aí, daqui, ó. Olha o que a gente vai fazer. Ó. A gente vai criar aqui, ó. O 2, tá? E o 3 porta, tá? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar. A gente pode, inclusive, aqui, ó, deixar todos iguais. Olha lá, ó, a gente já mudou. E a gente pode simplesmente selecionar um e outro e mudar. Por que a gente vai mudar? Vou explicar. Justamente pelo correr. Ó, vou colocar o 2 aqui, ó. Nós vamos fazer um deslocamento dele. Ó. Olha lá. Vou colocar aqui 1. Olha lá, para ele correr para dentro. Tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo? Olha a configuração ali, ó. Olha em planta agora. Vocês estão entendendo? Para correr este perfil todo ele tá deslocado. O que a gente vai fazer aqui, tá? Para a gente deixar certo, tá? Nós vamos deixar aqui, ó, menos 0,1, tá? Nós vamos deixar esse aqui 0 e esse aqui 1, tá? Para quê? Para quê? Vou explicar agora aqui, ó. Justamente, ó, para ele correr, olha lá, ó, exatamente, ó, para os perfis, tá vendo, ó? Olha lá a diferença do outro, ó. Olha lá a diferença entre um e outro, parece sutil. Né? E se a gente colocasse, olha lá, ó, e lá em cima, ó, ele está correndo, ó, exatamente dentro dos trilhos, tá? Então essa é a configuração. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui esse 3 porta. Vou colocar aqui. Olha lá, para fazer o mesmo exercício, tá? Então, ó, eu já posicionei eles aqui com montantes diferentes para eles se comportarem ok, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente só vai substituir este aqui, tá? Por um sistema de porta, tá? Por um sistema com porta. Ó, tá vendo aqui? Tá. Mas a gente pode criar isso aqui também, tá? Mas é uma aula só separada, tá? Mas só para vocês entenderem, dentro aqui, ó, desse sistema de vidro, ó, que aqui ele não tá uma família. Mas se eu selecionar, deixa eu colocar aquela porta aqui. Não, acabei ter que deixar aqui zerado. Trazer aqui. Ó, dentro do sistema de parede cortina, nós podemos colocar aqui, ó, uma porta separada, tá? Inclusive eu fiz várias aulas sobre isso, como que eu criei essa porta dentro desse sistema painel cortina. E a gente só vai fazer nessa aula para isolar o assunto, tá? Nós vamos transformar em porta. Para isso, gente, tá? Ó, só para vocês terem uma noção, eu vou pegar aqui de um outro projeto que eu fiz, tá? Para quem quiser saber mais, é só pesquisar aí. Porta paramétrica, tá? Eu ensinei aqui, tem uma aula só sobre isso. Porta paramétrica, puxador paramétrico, acho que está escrito. Me deu um tilt aqui, peraí. Tá carregando.
esperar aqui um pouquinho. Bora lá, tá? Eu usei esse mesmo conceito que vocês estão vendo aqui, eu utilizei para o box do banheiro, tá? Para colocar o puxador. Não, cara, não foi esse aqui. Mas não tem problema. Eu acho que não foi nesse. Mas não tem problema algum. Bom, dá pra... Qualquer coisa eu faço aqui também. Pera aí. Ó, vou colocar aqui só para vocês terem uma noção. Ah, tem uma coisa legal aqui. Ah, eu troquei a eu fiz aqui e não eu ajustei em cima. Pera aí. Ó. Legal, aqui, né? Ó, vou editar, tá? Vou usar só como base. Ó, supor que eu queira... o único problema aqui, vou deletar aqui, vou tirar essa extrusão, vou deixar aqui como se fosse o vidro, tá? Não tem problema. Essa espessura aqui, ela tá paramétrica, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Ela é um sólido, mas ela é paramétrica. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier... será? Deixa eu ver. Acho que não é, senão só o deslocamento. Não tem problema. Vou colocar aqui 0. Vamos colocar aqui 0,08. Ok. Vamos lá? Só adequar. Primeiro adequar. Tá? Ó, já está certinho aqui. Vamos ver o deslocamento. Offset, deixa eu colocar aqui 0,1. Ok, deu certo. Ó, ele tá certinho lá de trocar. Mais ou menos. Deixa eu colocar aqui 0,2. Agora quase. Vou colocar mais. Aí, perfeito. Tá? Ele só ficou deslocado no centímetro. Tá certinho, tá? Agora, como é que eu faço isso aqui? Então, ó, vou mudar o meu material. Ele tá com parâmetro, legal. Já tá bom. Tá? Posso colocar aqui vidro, ó. Mudar o parâmetro. Então, aqui. Olha que interessante. Então, a gente tem aqui, né? Eu quero fazer um puxador lindão. Primeiro, eu vou alterar as unidades. Ele tá, ó, é uma porta americana, porque ele tá nos sistemas de PES e escambau aí, tá? Vamos aqui, ó. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, cadeadinho, tá? Vamos colocar isso aqui. Aqui. Ah, tá, peraí. Não. Isso é um erro que eu cometi agora, tá? Entra na vista. Não faz o que eu fiz agora, ó. Entra na vista. Vou colocar ponto 70. Vamos colocar aqui. Ok. 5 aqui, ok. Vamos colocar aqui 3. Vamos colocar aqui ponto 50. Aí. Não. 60. Deixar um puxador bonitão, né? Ó, tudo isso aqui, ó, ele tem que estar bloqueado, tá, gente? Tudo isso aqui tem que estar com o cajadinho, ó. Lindão. Aqui, principalmente a altura aqui também. Mas tem que ser no eixo, tá? Não no ponto, ó. Tá. Ok. Ajeitar aqui na planta, né? O baseline. Deixa eu colocar aqui um 0, colocar aqui um 2. Dá um move aqui 0,2. O meio tá bom. Deixa eu colocar pouca espessura aqui, não precisa. O que é importante aqui? Bloquear também. Olha a diferença agora.
Ó, tá vendo o puxador aqui? Esse deslocamento a gente ajusta por último. Mas olha lá a diferença, tá? A mesma coisa que eu tenho que fazer com o outro puxador. Tá? Na verdade, eu até vou deletar ele aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, vou... Deixa eu ver se eu consigo dar um copy. Ó. Eu vou simplesmente pegar essa parte aqui, ó. Olha, é nível alto isso aqui. Aproveita. Vou colocar aqui 03. Não. Aí. E aí também, ó. Eu tenho que bloquear. Tá? Bora lá. Uai, pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. É o parâmetro. Pera aí, volta. Pera aí. É o material. É o parâmetro. Certo que é. Pera aí. Será que é algum parâmetro? Será que é essa condição de união que eu criei? Com outro nome? Deixa eu salvar aqui. Vamos carregar com outro nome. Ó, ele deixou, tá? Cara, deu algum bug que eu acho que eu sei o que é. Eu acredito que tenha sido pela minha experiência, eu imagino que tenha sido em relação ao dar o copy da maçaneta ou deletar outra maçaneta. Só tem essa explicação. Tá, aqui a gente vai bloquear as referências de novo. Vamos tentar. Então aqui, ó. Não, tem que ser nesse eixinho aqui. Isso, ó, bloqueei aqui. Isso, esse aqui é o mais importante, na verdade, ó. Para ele bloquear a referência do plano. Geralmente. Essa aula ficou mais divertida do que eu pensava. Aproveita, hein? Qualquer coisa me xinga também, meu. Então aqui. Não pode tirar o cadeadinho. 02. Aí foi. Torcer pra... Vamos ver. Ó, ele foi certinho agora. Tá? Olha a diferença das duas maçanetas. Consegue ver? Louco, né? Tá. A gente vai ajustar isso aqui. Então...
Vamos colocar só o mesmo material, tá? Vou colocar o mesmo nome aqui. Eu vou ajustar o lado aqui dentro, peraí. Ó. É o parâmetro, esse aqui parâmetro ficou errado. Aqui, ó. Este parâmetro ficou errado. Oh, xarope! Olha, ele perdeu as referências aqui. Só para vocês visualizarem aqui, peraí. Ai, caiu. Acabou caindo aqui enquanto a gente tá fazendo live junto aí com um detalhe aqui, peraí. Só pra galera avisar, acabando essa última aula aí. Peraí. Essa parte aqui é bem válida. Desculpa aí, galera, que caiu. Ó. É parâmetro, cara. Parâmetros multilocos. Eles estão linkados pelo visto aqui. Bonitão. Estão linkados aqui. Tá, vamos acabar aqui já falamos sobre isso aí. Então aqui tiramos, tá? Ó, uma coisa que vocês precisam entender aqui. Ó, se você fizer isso aqui, não vai dar certo. Quer ver? Ó. Ó, tá vendo? Nunca vai dar certo tu tentar espelhar uma coisa dessa, tá? Ele não vai deixar. Ó. Mas, vou explicar aqui. Ó, assim ele deixa, tá? Vamos só colocar aqui todo o mesmo material só para vocês visualizarem antes. Eu quero visualizar uma coisa, por isso que eu estou fazendo essa configuração aqui, peraí. Só pra gente ver antes aqui que deu certo. Olha lá. Só para vocês visualizarem. Em questão de posicionamento. Então já vamos alterar. Então aqui, a única coisa que a gente tem que fazer é sempre alterar o deslocamento, né? Ó. Olha, vai ficar. Estranho. A espessura da família. É melhor começar um do zero, né? Já perceberam isso aí. Melhor começar do zero. Porque ela tem muito bug, essa aqui. Essa configuração aqui. A gente pode falar só sobre esse assunto separado também. Também não tem problema. Vou falar sobre esse assunto separado depois. Beleza? Vamos falar separado isso aí, vamos alterar. Mas esse era o conceito que eu queria mostrar aqui para vocês. Ó. Então eu posso pegar aqui. Olha lá. Ó, e criar essa situação aqui.
certo? Não deixe de se inscrever aqui. Tem um monte de conteúdo aí que vocês podem acompanhar, tá? Pessoal, ainda tem um linkzinho promocional aqui do set, tá? Que era ontem o último dia, ainda tá no desconto ali nesse link promocional do YouTube. Eu vou tirar nas próximas horas esse link aqui, então aproveita para quem quiser adquirir esse material de alto nível de qualidade, tá? Muito bom para te ter um resultado top aí nos seus projetos, né? Transformar os seus projetos, evoluir aí bastante, tá? Então adquira, aproveita e adquira, tem bastante conteúdo, tá? Tem muito conteúdo para vocês aproveitarem. Não deixe de se inscrever aqui também no meu Instagram, tá? Blocos de Revit. Se inscreve aqui no meu Instagram, Blocos de Revit. Tem um monte de conteúdo bacana aqui para vocês acompanharem a gente, tá? A gente está sempre trabalhando muito aí, desenvolvendo conteúdo para vocês. Para quem quiser estar otimizando aí os projetos e transformando os projetos e tal. Beleza? Então aproveita, acompanha aqui, tem bastante conteúdo para vocês. Para quem quiser entender um pouco do meu portfólio profissional, eu vou recomendar vocês aqui acompanharem o Arquiteto Felipe lá no Instagram, tá? Vocês podem acompanhar a gente por aqui também. Tem um monte de conteúdo que vocês podem aplicar vendo meu portfólio aí também, tá? Então, tem bastante coisa legal para quem quiser acompanhar. Você pode seguir a minha página no Facebook, tá? O legal da minha página no Facebook, pessoal, é que quando eu posto as imagens dos projetos, fica mais interessante para te visualizar melhor, tá? Para quem quiser seguir aí, é só você clicar aqui, tá? Se vocês quiserem, tá, mais materiais aí, né, adquirir os restantes materiais, ó, a gente tem aqui o meu curso de interiores para Revit completo, 43 aulas, 12 horas de conteúdo divididos em 10 módulos, certo? Nós temos também o meu curso de Inkscape, com 6 horas de aula, 6 aulas, certo? Nós temos aqui o meu curso externo residencial de Revit, com 15 horas de aula, 15 aulas, certo? O curso de Revit para Inkscape interiores, com 13 horas de aula, 13 aulas. Nós temos aqui também meus blocos de Revit, tá? Do pacote 1 ao 9, ó, pacote 1, pacote 2, certo? Nós temos aqui o pacote 3 também, que são em torno de 260 famílias de alto nível de urbanização. Tudo isso tem review no canal. Pacote 4, 260 itens entre marcenaria e humanização. Pacote 5, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias no total. Pacote 6, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias no total. Pacote 7, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias no total. Pacote 8, 100 conjuntos de famílias de alto nível, 100 famílias de humanização de alto nível de qualidade. E pacote 9, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida é só adquirir os materiais aí através do meu WhatsApp.